Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro fascinante do Márcio Bringuente, chamado Mente de Cristo, a neurociência da nova criação. E o livro já começa com uma ideia assim muito forte, né? A de que a fé não é só acreditar em algo, é muito mais. É uma mudança completa na nossa forma de pensar. Então vamos direto ao ponto principal do livro. A premissa central é que toda jornada espiritual, na verdade, começa dentro da gente, com uma decisão consciente de mudar o nosso mundo interior. O autor apresenta uma ideia bem interessante sobre aquele conflito interno que tanta gente sente, sabe? Ele diz que não é necessariamente falta de fé, é, na verdade, uma batalha. Uma batalha entre a nossa mente, que ainda está raciocinando com a lógica do mundo, e o nosso espírito, que já conhece uma outra verdade. E aqui entra um conceito-chave, a mente redimida. A ideia é que aceitar Cristo vai muito além do perdão. É sobre ganhar uma estrutura de pensamento completamente nova. E o ponto crucial, segundo o autor, é que a transformação de verdade acontece quando se aprende a pensar a partir de Cristo, e não só ficar pensando a respeito dele. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Ok, mas o que significa ter essa nova mentalidade na prática? Como ela se parece no dia a dia? Bom, o livro descreve isso como o processo de se tornar uma nova criação. Essa ideia se baseia, claro, nessa passagem bíblica muito conhecida, e a interpretação que o livro traz é poderosa. Não se trata de uma simples reforma, de uma melhoradinha. É como se a pessoa fosse totalmente recodificada. O autor usa uma expressão forte. Ele fala do surgimento de uma nova espécie espiritual. É uma transformação radical. E essa tabela mostra bem o contraste, né? De um lado, o que a teologia chama de velho homem, sempre reativo, preso ao passado, ao medo. E do outro lado, o novo homem, que é definido pela graça, que vive com propósito, que governa situações com paz. A diferença é gritante. E isso leva a um ponto que é talvez o mais libertador de todos. A vida cristã, sob essa ótica, não é um esforço constante para mudar. É mais como um despertar. É acordar para uma mudança que já aconteceu. A nova identidade não é um prêmio a ser conquistado, mas uma verdade a ser lembrada e, claro, vivida. Agora a gente chega numa parte que é simplesmente fascinante. É aqui que o livro faz uma ponte incrível entre essa transformação espiritual milenar e um conceito da ciência supermoderno. Esse conceito é a neuroplasticidade. Basicamente, a ciência já provou que nosso cérebro não é fixo, ele pode mudar. Os pensamentos que a gente repete, as ações que a gente toma, tudo isso cria e fortalece caminhos neurais no nosso cérebro. E o livro usa essa ideia como uma analogia perfeita para a renovação espiritual. E olha só que conexão poderosa. Quando a Bíblia diz lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o livro sugere que isso não é só uma frase bonita. É uma instrução espiritual que descreve, com outras palavras, exatamente o que a neurociência hoje chama de processo físico. É como se a fé e a ciência estivessem falando a mesma língua. E não para por aí. A análise vai ainda mais fundo, tratando a fé quase como um evento biológico. Pensa só, a fé como um gatilho neuroquímico. Meditar nas Escrituras, então, não seria só um ato espiritual, mas uma forma de literalmente religar o cérebro. A repetição de verdades da fé fortaleceria novos caminhos neurais, liberando substâncias como dopamina, que dá motivação, e serotonina, que traz bem-estar. É uma visão onde o Espírito Santo atua como o programador que reconfigura a nossa mente. Tudo isso é muito interessante, mas como se faz isso na prática? Como é que a gente participa ativamente dessa renovação da mente? O livro também entra nessa parte. Ele apresenta um passo a passo bem prático, inspirado em técnicas como a PNL, a programação neurolinguística e a terapia cognitiva, mas com uma base totalmente bíblica. Primeiro, identificar aquele pensamento ruim automático. Segundo, substituir por uma verdade bíblica. Terceiro, e isso é fundamental, associar emoção, sentir aquilo como real. E quarto, repetir, declarar em voz alta para criar um novo hábito mental. Uma das práticas mais fortes que o livro sugere é o exercício do espelho. A ideia é simples e poderosa. Olhar para si no espelho e declarar em voz alta a nova identidade. É um jeito de confrontar aquela imagem antiga que a gente tem de nós mesmos e intencionalmente colocar por cima a verdade de quem nos tornamos em Cristo. O espelho vira uma espécie de altar de lembrança. Ok. E depois de tudo isso, qual é o resultado? O que acontece no final dessa jornada de transformação da mente e do espírito? O resultado, segundo o livro, é uma vida onde a fé deixa de ser algo passivo e se torna ação. Ação consciente.
Ter a mente de Cristo não é só ficar pensando em coisas boas. É uma mente criativa, que pega o pensamento e transforma em realidade, que pega a intenção e transforma em movimento. E essa passagem bíblica resume bem a ideia de prosperidade que o livro apresenta. Veja que interessante. A prosperidade em todas as coisas e a saúde vem assim como a alma vai bem. Ou seja, a prosperidade aqui não é só sobre dinheiro. É o resultado natural, ou reflexo do lado de fora de uma alma que, por dentro, está saudável, está alinhada. Então, no fim das contas, a gente pode ver toda essa jornada como um ciclo. Começa com a identidade, descobrir quem realmente somos em Cristo. Isso nos dá um propósito, aprender a pensar como o reino. Esse propósito gera uma missão, agir com base na fé, e tudo isso nos conecta com a eternidade, que é perceber o reino se manifestando aqui e agora, através de uma mente transformada. É um ciclo que se retroalimenta. E para fechar, o livro deixa uma reflexão final, uma pergunta muito poderosa. Se o reino começa em um pensamento, que pensamento vai ser escolhido hoje? Isso muda tudo, né? Cada pensamento deixa de ser algo passageiro e se torna uma semente. Uma semente com potencial de criar uma realidade inteiramente nova.